Fala, piloto! Bem-vindos a mais um vídeo do Fofocross. Hoje vamos estar falando da quinta etapa do AMA Motocross, a etapa de Red Bud, uma das etapas mais tradicionais do campeonato aí. É o final de semana 4 e 5, 4 de julho, que é a independência dos Estados Unidos. Então o pessoal comemora para valer, né? Já o público vai com as roupas tradicionais, com as cores americanas, os pilotos fazem o grafismo das motos, o equipamento. Então é uma das etapas mais tradicionais. A pista é sensacional, muito bacana, o triplão do Laroux Slip, né, que eles chamam, né, que é um triplo na subida ali que muitos poucos pilotos saltam, né, e muitos já encavalaram, caíram. A pista estava sensacional. Sábado teve o Amador, sábado não, sexta, teve o campeonato amador, né? Algumas sensações aí que a gente vai conhecer em breve andaram. E logo depois, no final da tarde, o tempo mudou, veio uma tempestade, acabou com o evento praticamente. Vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Jet é humano, ele comete erros também. Todo mundo chama ele de ET, né? Mas nessa etapa aí ele abriu a boca, né? Ali entre uma bateria e outra, que não tá conseguindo andar, não tá conseguindo ter equilíbrio na moto suficiente por causa do pé dele, da fratura. E Hunter foi na força do ódio, né? Perdeu a primeira bateria na última volta ali, com talvez a corrente queria sair da coroa, uma pedra entrou, ele caiu ali. Vamos ver, novos líderes nas categorias 450 e 250, o campeonato dá uma reviravolta muito bacana, é isso que a gente quer, né? É isso que a gente gosta. Mais um ano de azar para a Pro Circuit, ela que estava dominando o começo do campeonato, já perdeu um piloto, botou 2 pilotos no pódio, nessa etapa não teve nenhum piloto no pódio e perdeu o head plate. Então, vamos ver, a zica voltou para a Pro Circuit. Prado mostra aí todo o seu talento de MXGP, né? Lidera suas primeiras voltas do AMA Motocross, mostrou que não foi somente pala, né? Que ele tinha velocidade. Bárcia voltou nessa etapa aí com o nono. Também tivemos a presença do 9 vezes campeão mundial Antônio Cairoli, que vamos estar falando um pouco dele também, com 12º na geral, 12º na primeira bateria e 13º. Então é isso daí. Roda a vinheta, vem com a gente aí acompanhar tudo sobre a etapa de Red Bud. E não deixa aí de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal, ajudar a firma e vamos pra cima. Fofocross. Speed Shop, o aplicativo para quem vive do universo off-road. Compra e venda de peças e equipamentos, motos e produtos novos e seminovos. Tudo isso em um só lugar. Disponível agora em iOS e no Android. Tá esperando o que para baixar o aplicativo? Baixa agora e vem acelerar com a gente. Speed Shop, feito de piloto para piloto. Baixe agora na Store do seu smartphone. Red Bud! 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 Vamos começar aí pela chuva, tempestade, né, que acabou com o evento na sexta, né, e é incrível, né, como o pessoal é preparado, isso, aquilo, né, no sábado, tipo, o sábado já tava tudo pronto, né, a pista, tudo, depois até o final da tarde saiu o sol, a galera brincando na lama e tudo, depois vamos dizer assim, da tempestade que deu, né? E as máquinas entraram na pista ali e mostraram como que se faz, né? 2 máquinas lado a lado empurrando toda a lama para fora. A pista, vamos dizer assim, ainda se comportou bem mole durante os treinos da manhã até a primeira bateria. Vamos falar mais sobre a primeira bateria, em ambas baterias, né? Ambas categorias, desculpa. Porque a pista não... Como eles reformaram praticamente a pista toda, até a pista desenvolver, era somente uma linha, né? Daí ela vai detonando, daí o pessoal começa a passar em outras linhas, vai formando e vai melhorando. Então, na segunda bateria, quem largou mal conseguiu se recuperar muito mais do que na primeira bateria. Até no começo da 250, o Stewart e o Jason Williams, eles comentam, né? Tipo assim, o Stewart principalmente, ele fala, não, ele vai procurar outras linhas já para tentar achar, para ultrapassar já o Keidani, que fez o Holy Shot, e acaba que, cara, ele começa a perder terreno, né? O Keidani começa nas linhas mais secas, mais principais, e abre, né? E as 2 primeiras voltas,
Cool Davis estava ali presente, né? Perdia ritmo e de repente errou mais um pouco. O cara sumiu ali e foi buscar ele somente depois dos 20 minutos. Então isso mostra como foi em Impala também, que eu comentei. A pista não estava desenvolvida o suficiente para, vamos dizer assim, para gerar ultrapassagens. Os pilotos saíam, a moto atolava, tinha vários pontos da pista que mostrou isso daí. Então a largada era essencial. Vamos ver aqui o que eu tenho anotado das corridas, vamos dizer assim, dos bafafá aí, desse break que teve. Não tem muita coisa assim, nenhuma fofoca, nada demais. Tem uma fofoca já vamos falar das baterias, mas o pessoal tem comentado aí do caso do Chase Sexton, né? Muitos falavam que ele tinha inventado a lesão, né? Ele acabou caindo em Thunder Valley, né? A moto apaga no ar. Muitos falam que ele não usa embreagem e freia, a moto apaga. Cara, o piloto já faz automático. Nunca na vida dá pra ver que ele tá com o dedo em cima, pelo menos o indicador, assim, num vídeo não aparece, mas de frente você consegue ver, a moto apaga e ele aparece acelerando assim, a moto já tá apagada, não tem o que fazer, né? A moto cai de uma vez só e ele acaba estourando o joelho ali. O pessoal falou que ele inventou e tal, que não era tudo isso, e realmente, né, ele operou o cruzado do joelho e tá fora da temporada, e ali o pessoal começa a falar que acho que ali quebra o casamento dele com a Kawasaki, né? Parece que o pessoal tinha uma esperança de ver ele sofrer durante esse verão, acertar a moto para próximas temporadas arrepiar, mas parece que as coisas realmente não saíram depois desse tombo aí, finalizaram, né? Vão se finalizar aí as ações, o comprometimento, né, da marca com o piloto, né? A Kawasaki passa por esse drama. Eu tô devendo um vídeo para vocês falando sobre isso, né? Não é a primeira vez do drama da Kawasaki no AMA, né? Já vários pilotos já sofreram, meteram a boca na equipe, não só nessa equipe, o Stewart também teve problemas, não com essa equipe, com outra equipe. Então, hoje em dia, vamos dizer assim, né? Até o Chad Reed comenta que teve problema com essa equipe, ele comentou que antigamente, nas 2 tempos, o pessoal nem testava, né, as motos. Fechava o contrato com uma equipe oficial e ia de peito aberto, né? E hoje em dia os pilotos têm testado, têm escolhido, né? E até o pessoal comentando, eles falam do Chase Sexton, né? O ano passado ele dava a volta quase no Prado, nas corridas, e nessa etapa ele vê o Prado arrepiando, né? E ele ficando para trás no motocross. Então, com certeza deve doer isso. Então, vamos dizer assim, vou fazer um vídeo comentando com esse histórico da Kawasaki, problemas da Kawasaki com os pilotos nos Estados Unidos, né? No MXGP nunca teve. E também de outros pilotos com outras equipes, né? Sobre acerto de moto, essas coisas, coisas que já aconteceram aqui no Brasil também. Acho que vai ficar bem bacana. Mas vamos voltar porque interessa aqui para o AMA Motocross em Redbud. Começando pelas baterias aqui. Na 250, Cool Davis mostrou que tá na briga pelo campeonato, vai judiar, mas tem contado um pouco com a sorte, entre termos, né? Tem se posto em boas posições no começo, né? Feito boas largadas, isso tem ajudado bastante ele. Nessa etapa não foi diferente, ganhou a primeira bateria e fez na segunda, mas foi claro que no final da primeira bateria ele diminui bem o ritmo ali, o Shimoda que vem de terceiro cola no segundo, e eles terminam colados, né? Com o Cool Davis, né, que controlou nas 2 últimas voltas, ele perde 5, 6 segundos, né? Tá bom, beleza, o cara tá controlando e tal, beleza. E na segunda bateria é nítido, né? Ele vai até os 20 minutos, o Shimoda passa e ó, fala tchau, obrigado, né? O Shimoda que é conhecido por ter um bom preparo físico, né? E nessa segunda perna do campeonato ele cresce bastante, né? O pessoal tinha comentado que o Cool Davis iria melhorar, porém ainda não virou uma chave, por ele conhecer mais as pistas da Costa Leste e tudo, ser o terreno mais mole, como ele treina. Então, vamos dizer assim, as coisas não aconteceram como o pessoal esperava. E Shimoda e Cool Davis se botam na briga pelo campeonato. Na primeira bateria eu falei, Cool Davis vai, tenta passar o seu companheiro de equipe ali, Keidani, que faz o holy shot, lidera 20 minutos, ele vem no finalzinho, ele vai cozinhando, pum, pega o cara, passa, abre ali uma sequência de 7 segundos ali, 6 a 7, e começa a manter, leva até o final. O Keidani andou muito bem, né? Todo mundo esperava que o Cole Davis iria ultrapassar ele,
fácil, não foi bem isso, né? E nas últimas voltas o Shimoda vem passando o pelotão, né? Que ele larga mal, vem, chega no Keidani ali, praticamente quase roda-roda, não roda-roda não, uns 2 segundos atrás, mas estava ele que ficou a bateria inteira mais de 15 segundos atrás dos 2 primeiros, né? Falando do Shimoda, vamos falar assim, né? Muito legal ver a evolução dele, né? Até no começo o Stuart fala assim, comenta, né? Fala, se você quer ser campeão, você tem que já ultrapassar esses caras, tem que ir pra frente, isso e aquilo, e você não tá agindo comum, né? Não foi exatamente nessas palavras, mas foi o que ele quis dizer, né? E depois ele vem passando, ele passa. Vou tentar deixar o vídeo para vocês, se não dá nenhum problema com os direitos autorais. Ele passa, né, o Keating e o que andou muito bem nessa etapa também. Agora esqueci o nome dele, o Case Cocker. E ele passa numa pegada só, né? No começo das coisas ele passa o Keating e no final, logo depois da corrida, ele passa o Cocker, né? E aí o Stuart fala, ele já pegou um special, né? 2 por 1, né? Tipo, quando você compra 2 e paga só 1, né? E aí logo em seguida ele fala, eu tenho que pedir desculpas pro Shimoda, é isso daí, ele andou muito e tal. O importante é ser sair líder do campeonato, né? Que naquele momento na primeira bateria, ele já saía líder do campeonato. Então é muito bacana ver isso daí, né? Ele é muito divertido, tira essas coisas, essas cartas da manga, muito bacana para quem entende um pouco de inglês, pegar esses negócios, é muito, muito legal. O Shimoda que não tem largado bem, mas tem avançado no final das baterias. Nessa ele conseguiu pegar na parte física, estava muito quente e vamos dizer assim, eu ia falar altitude, não, a umidade estava muito alta, então isso desgasta bastante. E ele tem mostrado que está muito bem preparado, executou no final ali com o Davis na segunda bateria e abriu uns pontinhos aí no campeonato, né? Tava 1 ponto na frente depois da primeira bateria, terminando em terceiro, e na segunda ele vai lá e vence, põe 4 pontos aí, termina em segundo na etapa, mas dá um grande passo pro campeonato. Faz um terceiro e primeiro, dá um segundo na geral, o Davis faz um primeiro e um segundo, pregou no final, foi nítido. Vamos ver se ele consegue melhorar isso para as próximas etapas. Tem dominado as largadas, que tem sido essencial para os resultados. Quem não tem conseguido fazer boas largadas e tem tido azar ainda, ele vem num ritmo de uma bateria boa e uma ruim, né? É o Keating. Nessa, estava indo para o pódio e acaba caindo sozinho, saindo para fora da pista, pega um buraco, ele perde o controle, sai para fora da pista, cai, vai para quinto, depois recupera o quarto. Se eu não me engano, ele faz 2 quartos. Faz um quinto, acho que quinto na primeira e um quarto na segunda, mas mesmo assim ele faz quinto na geral. Então tem, vamos dizer assim, tem dado suas brechas, né? Perdeu a liderança, tá 9 pontos atrás do campeonato, tem andado muito bem, mostra um físico bom, porém tem cometido esses erros, né? Não tem sido constante nas largadas. Ele tem que melhorar. Se ele acertar a largada, vai ficar difícil pro Davis e o Shimoda, né? Então, quem tem sendo quase perfeito é o Cool Davis. Pelas largadas, só falta realmente largada e velocidade ele tem, só falta ele manter o ritmo no finalzinho aí. E ninguém apostava nele, né? Vamos dizer assim, pro campeonato tem se surpreendido com ele, né? Realmente eu não esperava ele estar na briga pelo campeonato, mas o campeonato da 250 tá tão maluco, né? O pessoal tem ido numa bateria bem, outra mal. Quem fez o primeiro pódio e viu uma luz no final do túnel foi Ryder Francesco, que fez o primeiro pódio, né, em 3 temporadas, acredito, no motocross, ou 4, é o seu primeiro pódio, fez aí fez um quarto, um terceiro, andou muito bem. Será que agora vai para frente? Ainda é aposta da KTM na próxima temporada, né? A equipe Rockstar Husqvarna fecha e ele vai para KTM. Então, vamos ver, né, o que nos espera as próximas etapas. Quem não tem contrato andou muito bem foi Case Cocker, se manteve em boas posições aí por mais de 20 minutos. No finalzinho ele pregou um pouquinho, fez igual eu falei, acho que fez um sexto e um quinto, fez um quarto e um sexto, acho, alguma coisa, mas ficou até na frente do Keating. Então ele abriu bastante olhos, né? Ele que tem tido bastante azar, não tem, vamos dizer assim, se machucado muito. Ele que brigava muito com o Digan, né, no amador, na oitentinha. Vamos ver o que nos espera
até o final da temporada e com certeza ele vai cair numa vaga numa equipe oficial, a gente espera, né? O moleque é muito talentoso, já venceu baterias em anos anteriores, vamos ver o que nos espera. Então, igual eu falei, Shimoda assume a liderança, 194 pontos, Kulo Davis 190 e 185 Kitchen, né? Com 9 pontos atrás. Então, o campeonato não tem nada definido, tem esses 3 caras disputando. A Pro Circuit estava dominando o campeonato, perdeu um piloto, os resultados caíram. Então, vamos ver o que nos espera as próximas etapas. Esse final de semana é Salt Week, então, na minha opinião, o Shimoda é o grande favorito pela questão da parte física, porém, tem que ter boas largadas. Se sair no pelotão da frente ali, vai ajudar bastante. Com o Davis, vamos ver a parte física, aí vai contar bastante. E o Kitchen tem se mostrado bem fisicamente, mas as largadas têm sido seu ponto fraco. Vamos ver o que nos espera a próxima etapa. Agora, falando da principal categoria, né, 450, a gente vinha comentando, né, que o Deegan, acho que venceria pelo menos uma bateria em breve, né, e essa foi a etapa que ele deixou a desejar, né. A primeira bateria ele acaba caindo, tem um problema na frente da moto ali, depois ele sai bem atrás, vem, recupera, quase toma uma volta, acho que era o próximo piloto a tomar uma volta, mas isso não tem problema ali, às vezes a moto tá torta mesmo, é difícil, beleza, mas na segunda bateria ele larga bem e não tem a velocidade do Prado, perde o rendimento pro Hunter, termina num sólido terceiro lugar, tá? Quem tava sempre brigando por pódio, fazendo um segundo ali, incomodando os irmãos Lawrence, deixou bastante a desejar, ele que alugou a pista de Salt Week para treinar, né, que é a próxima etapa, que teve um break, ele e o Webb foram treinar lá, alugar a pista só para eles treinar e tudo. Então, cara, a pista estava muito parecida, muito arenosa, então a primeira a gente é irrelevante, caiu e tudo mais e tal, mas a segunda bateria, na minha opinião, ele deixou bastante a desejar. Realmente esperava mais dele, né? Quem tem evoluído a cada etapa é Marchbanks e Ray J, né? Ray J que tá sem contrato, Marchbanks já renovou, fez um quinto e um sexto, o Marchbanks, tem sido o cara da Kawasaki aí, vamos ver o que nos espera nas próximas etapas, né? Ele falta uma boa largada, se ele largar bem ali, ele não digo que ele vai brigar pelo um terceiro pódio ali, mas com certeza vai dar mais trabalho, né? Acho que ele tem velocidade para brigar junto com o Prado, talvez até com o Deegan, uma etapa ou outra, porque fisicamente ele é muito bom. RJ nessa etapa andou muito bem, foi constante, 2 quartos lugares, aproveitou algumas ocasiões, o Deegan caiu na primeira, o Jet caiu na segunda, mas estava ali conferindo, né? Até os pilotos estavam próximos, ele foi constante até o final ali. Ele que não tem um manager, tipo um cara que cuida da carreira dele, ele que tá correndo atrás dos patrocinadores, ele que faz tudo sozinho, ligando, mandando e-mail. Ele foi visto testando na beta. Então, vamos ver o que ele nos espera da próxima temporada com o RJ, né? Onde que ele pode cair, talvez numa Kawasaki, ou numa Beta, ou até na Suzuki Rap Racing. Vamos ver o que o pessoal traz aí, tá muito bafafá ainda. Foi o quarto lugar. Terceiro lugar foi o Jet. Andou muito bem. Nessa vez ele deixou claro que o pé realmente incomodou. Na primeira bateria, o irmão, eles vão fazendo aquela provinha deles, né? E vão se distanciando ali do pelotão, mas no final ali, faltando 3 voltas pro final, o Hunter acaba passando o Jet e some, né? O Jet não consegue acompanhar ali, tenta dar um troco já nas 2 curvas depois sem chance. Então, vamos dizer assim, ele terminou a bateria puto, o irmão puto que tinha perdido a bateria, né? A primeira bateria ali. E ele, puto, batendo no capacete, foi até engraçado, né? Um reclamando da moto, batendo no capacete, chutando, jogando no óculos, e o outro puto lá que não tava conseguindo andar, não tava conseguindo andar seu 100%, não tava tendo muito equilíbrio na moto. Talvez, como aconteceu igual na etapa de Pala, a pista estava mais solta, não estava tão firme, então a moto estava, vamos dizer assim, a pista estava judiando um pouco mais do pé, estava mais instável a pista, né? Então, sofreu bastante isso, ele não tem treinado como ele treinava, ou como o irmão dele tem treinado, para poupar o pé, sentir dor e tudo mais. Cometeu seus erros, com certeza se apavorou ali, não largaram tão bem os 2 irmãos na segunda bateria, ele foi para atacar, não me lembro quem que era o piloto, acho que era o Deegan, né? Ele roda
curva, né? Ele é muito arisco, né? Assim, ataca muito cedo depois da curva da largada, acaba rodando. Depois, na outra volta, ele perde o equilíbrio nas canaletas e acaba caindo sozinho. Aí depois ele foi bacana que daí, normalmente disso para frente é só para trás, a gente diz, né? O piloto não consegue mais render o que ele rende, né? Ele parece que dá 1 a 2 voltas para se estabilizar novamente, desce a mão no acelerador, vai até o final, faz um 5º lugar. Então foi uma das piores etapas do Jet nos últimos anos, né? Do motocross. Acontece, o cara pressionado, o cara já larga pensando, né, puta, tem que largar bem, a pista tá tendo dificuldade, como ele teve na primeira bateria, isso se põe muito mais pressão no piloto. Então, pro piloto cometer mais erros, é muito mais fácil. Então, o cara não tá conseguindo treinar, não tá se sentindo bem na moto. Ele já comentou na etapa anterior, se eu não me engano, se era problema da moto ou foi nessa, ele falou, eu não tô 100% calmo, eu não sei se é a moto, sou eu, mas eu acredito que sou mais eu, que não tô conseguindo treinar o suficiente e tal, ponho essa culpa em mim mesmo. Então, é isso daí. A gente tem visto que não tá fácil, ele não tem deixado barato, com certeza não quer perder por mão, que essas coisas acontecem, né? Motocross, a gente nunca sabe o que pode se acontecer até a bandeirada, né? A gente já viu muitas coisas acontecer, principalmente nas últimas voltas, e dessa vez a primeira bateria não foi diferente, né? Falando do segundo lugar, quem tem andado muito bem é o Prado, andou muito bem nessa etapa. Ele falou que tem tido muita dificuldade do AMA, um pouco da intensidade, o físico no final, né, para manter essa intensidade, mas o principal são as linhas. Ele falou, cara, no Mundial, a gente já, por mais que você não passou ali, você passa uma vez, a linha fica ali a prova toda praticamente, é difícil ela mudar aquela linha constante. E aqui, cara, você passa na terceira canaleta, ela tá de uma forma, 2 voltas depois você passa, ela tá totalmente diferente. Então eu tenho me tendo dificuldade de me ajustar nesse estilo de pilotagem. Então, vamos dizer assim, quando eu acerto as linhas, eu consigo ir bem, só que a pista vai detonando, aqui o terreno é mais mole, a gente tem tido bastante dificuldade com isso, mas eu tenho me adaptado melhor. Ele comentou no pódio que tem esse tempo de andar na frente, liderado, isso dá mais confiança para ele sabe que ele precisa melhorar e tudo mais. A primeira bateria não consegue acompanhar os Lawrence, termina no 3º lugar. Na segunda, eu pensei que a corrida era dele. Ele chegou a abrir 11 segundos do Hunter. O Hunter estava em terceiro, depois o Hunter assumiu a terceira posição, estava 9, né? Em praticamente 2 voltas e meia, o Hunter estava colado nele, de 3 a 2 segundos e meio mais rápido por volta. Veio, passou e abriu mais 15 o Hunter, né? Então, faltou um pouco no físico ali, porque ele chegou a virar 2:11 quando ele abriu essa diferença. Ele estava virando 2:11, o pelotão estava virando 2:12, 13, 14. Aí, na verdade, estava virando 13, 14 e 15, né? E aí ele voltou pro 14 e 15 e o Hunter desceu pro 11, né? Então, depois, aí faltou ele manter aquele ritmo até o final. Talvez pode ser isso, a pista mudando, o cara fica um pouco nervoso, acontece. Então, mas foi uma ótima etapa para ele recuperar a confiança dele. A gente espera ver um Prado melhor daqui para frente. E falando do grande campeão da etapa, cara, ele andou muito, muito bem. Veio ali, andou a bateria toda, a primeira bateria atrás do irmão, passou de passagem, ali foi linda a ultrapassagem dele, ele vem, põe na canaleta de fora uma linha diferente, vem mais embalado, salta tipo um quádruplo, né, um triplão, mais baixo que o irmão, cai, faz a curva por dentro, defende a linha ali e já põe em 7 segundos, né, em 2 voltas e meia. E praticamente no mesmo lugar que ele passa, né, 100 metros para frente ali, ele perde etapa, né, cara? Ele vai entrar na curva, dá para escutar pelo barulho, ele enche o motor da moto, assim, a moto trava, pum, e cai, né? Então, na minha opinião, aconteceu 2 coisas. Ele chegou puto lá, pô, a moto tá desligando e tal, essa porra sobre... Ele falou, a moto tá apagando, tá cortando underpower, né? Tipo assim, quando a moto tá tendo potência, a moto tá cortando, foi o que aconteceu. Na minha opinião, eu peguei uns vídeos aqui, vou colocar, eu acredito que entrou uma pedra entre a corrente e a coroa, e ela esticou, e ela behind the podium trava. Uma vez onto the aconteceu podium, comigo ao which I contrário, really aconteceu loved, no right? Pinhão, na etapa do Brasileiro em Rio Fortuna em 2022, se eu não me engano, na 400. Eu entrei na curva, assim, na hora que eu entrei na canaleta, eu fui acelerar, a moto travou. Meu, a gente teve que tirar, eu abandonei a bateria, a moto não ia nem para frente nem para trás, a gente teve que tirar a corrente, aí quando a gente viu, tinha uma pedra lá no pinhão ali, entrou no pinhão entre a coroa, então travou.
E realmente dá pra ver no vídeo ali que a corrente tava super esticada na hora que ele levanta a moto. E depois ele sai, a moto meio que apaga de novo, ele liga, bate primeiro e já sai, né? E o irmão já passou, ele não consegue pegar mais. Então, na minha opinião, acredito que entrou uma pedra na coroa ali e travou. Por causa que a corrente tá bem esticada ali. Ele comenta que, que o guia de corrente entorta ou vira, até alguns que trabalham, né, principalmente na KTM, mas como é a pista arenosa ali e o da, vamos dizer assim, da Honda é de alumínio, então ele não trabalha. Ou ele entorta e fica torto, que ia ficar caindo toda hora, ou ele, vamos dizer assim, ou ele ou ele deu uma trabalhada e voltou, que ele acontece muito na KTM, ele querer sair para fora, ele dá aquela segurada no motor da mesma forma, né? E ele enche o motor, a moto, você escuta a moto, apaga numa vez só, né? Então, complicado isso, foi frustrante para ele, chegou puto, né? E ele falou que pra segunda bateria ele tava putaço, né? Ele largou puto com ele mesmo, veio. Teve, vamos dizer assim, o irmão ficou para trás e falou, cara, só depende de mim, né? Eu tava colado no Digan ali, avançou, né? Já pegou o Digan logo nas 2 primeiras voltas, foi namorando ali, passou o Digan, logo em seguida já passou o Prado, faltava acho que tinha 11 minutos de prova, ainda em 2 voltas ele já pega, assume a liderança, leva até o final, até um turn down for what, né? No Larocque Sleep. Então é muito bacana, tipo assim, ele venceu com autoridade ali, mostrou que tá na briga pelo campeonato, o irmão tá sofrendo com esse pé, mas ele não tem deixado barato, né? Assume a liderança do campeonato novamente, ele começou liderando 3 pontos na frente, essa etapa foi a vez do irmão errar, né? Ele foi na etapa de Thunder Valley, né? Caiu nas 2 baterias, então é isso daí, o campeonato tá pegando fogo, tem Salt Week agora, vão ter os irmãos Kunin presente, então vai ter o Lucas Kunin na 450, o Sasha Kunin na 250, eles vêm mais preparados para esse estilo de pista, porque eles vão treinam mais na areia, fazem a pré-temporada, então vamos ver o que nos espera, né? O Jet tá com esse pé meio fudido, então vamos ver. Na minha opinião, eu apostaria no Lucas Kunin, por causa da etapa de Thunder Valley, e ser uma etapa na areia, ele é muito bom de areia, e o pessoal comenta que ele é o novo o rei da areia, né, na Europa. Eu vou apostar nele aqui no nosso bolão. Segundo Hunter, terceiro Jet nessa etapa. O Digan, como ele falei, ele treinou na areia, era para ter andado melhor. Vamos ver, né, se ele surpreende em Salt Week. No campeonato, o Hunter lidera com 3 pontos na frente, né, 227 ele, o Jet 224, Digan 51 pontos atrás. E Prado em quarto, 69, né? O Prado que perdeu uma etapa com problemas da moto, teve umas etapas ruins. Vamos ver se ele pega o Digan aí nessa fase final do campeonato. Seria importante para ele ganhar mais confiança. Esse final de semana temos Salt Week, como comentei, uma das etapas mais difíceis para os americanos, porque demanda muito fisicamente o calor, pista arenosa, principalmente as segundas baterias. Vamos ver o pessoal, quem vai surpreender, quem que vai aborrecer, quem que deveria ter ganho e não ganhou. Foi isso dessa etapa. Deixa eu ver aqui outras coisas que eu anotei aqui. Falando da 250, eu esqueci, o Juju Bilmer teve muito azar. Nas 2 baterias ele acabou caindo vindo de trás. Nem anotei o resultado dele, mas eu sei que ele caiu. Tava na briga pelo campeonato, tava em terceiro, se não me engano. Mas não tem nada perdido ainda, né? Chegamos na 5ª etapa de 11, né? Tem mais 6 etapas. O Stuart comentou, pediu desculpas pro ia falar sashimi, não, pro Wasabi Joe. Kunin Brothers em Salt Week, o Cairoli, isso do Cairoli é muito bacana, e como que eu tenho virei essa chave, é muito difícil a gente virar, né? O Cairoli falou que tava correndo e tal, tá se divertindo mais do que quando ele era piloto, que tava brigando por pódio, vitórias e campeonatos, porque não tinha aquela pressão. O pessoal falou, por que você ainda tá correndo? Ele falou, cara, eu tô correndo porque eu gosto, que eu amo fazer isso daqui. Mas os caras, você tá andando lá pra trás e tal, cara, não tem problema, eu tô aqui, não tenho pressão, eu venho aqui pra me divertir, se eu vou ganhar, se eu vou perder, tô nem aí. Então ele tira essa pressão de 9 vezes campeão mundial e tal, deixa os caras falar, ele tá fazendo o que é importante pra ele, isso é muito legal. E eu virei essa chave e tenho feito isso também, é muito bacana isso, porque, tipo assim, o pessoal ainda pensa que você nasce com aquele dom, mas você tem que aperfeiçoar aquele dom, você tem que treinar para estar aquele dom perfeito, né? Tem gente que tem que treinar mais, tem gente que tem que treinar menos e vice-versa.
Então, vamos dizer assim, isso é legal. Tipo, ele tira a cobrança de todo o paddock, o mundo inteiro que tem sobre ele, vai lá e se diverte. Se ele ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. E uma outra coisa que ele comentou, cara, eu vou até um ponto. Eu não preciso passar desse ponto, eu não preciso andar junto com esses caras. Eu vou até aqui na minha zona de segurança. Aqui tá bom, beleza. É 8º, 9º, 10º, 20º. Beleza, eu tô aqui para me divertir. E é isso que eu tenho feito. É muito difícil você virar essa chave, porque às vezes você vai perder para pilotos que não eram tão bons, ou você era acostumado a vencer, ou pilotos que estão na ativa e você não tá mais na ativa. Cara, isso, o que você fez nunca mais vai ser apagado. Então, vamos dizer assim, os resultados, as 9 vezes que ele foi campeão mundial, ninguém vai tirar isso dele. Cara, ganhei do Cairoli, beleza, ganhou do Cairoli, o cara já tá aposentado, não tá correndo para se divertir, é totalmente diferente. Então, o pessoal hoje em dia quer performance, tem que vencer, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, até o Carmichael, não, o Villopoto comenta disso, que ele parou, mas ele se arrepende porque ele poderia estar fazendo igual o Rossi em algumas corridas, só Supercross, isso e aquilo. Ele sente falta e poderia ter ido para esse caminho. Então, é bacana ver isso daí. Essas viradas de chaves é bem difícil, porque você tem que confiar no máximo em você tem que acreditar até o final ali. Então, perder é difícil. Você, quando se acostumar a vencer e depois começa a perder, é muito difícil. O ego, isso e aquilo. Então, parabéns, Cairoli, mostrou mais uma vez que, além de 9 vezes campeão mundial, um extremamente piloto bacana, legal, de você ver as entrevistas, como ele é e tudo mais. Ele não mostra muito o cotidiano da vida dele, mas é um cara admirado não só pelos resultados, mas dentro e fora da pista também. Então, isso mostra que, tipo assim, o Cairoli é o cara pra gente, né? Então, é isso daí, pessoal. A gente se vê semana que vem. Não vamos ter Mundial, vai ter apenas o AMA Motocross. Então, provavelmente terça ou quarta-feira estamos de volta. Já tento bolar o vídeo da Kawasaki lá dos BO. Trago para vocês. É isso daí. Meu muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e vamos para cima. Até semana que vem. Valeu! Bye!